Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, construção, trazer arquitetos, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Bom, quem quiser gravar um podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. Pode entrar em contato com a gente e você também pode ter o seu podcast. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Polo Vale Decor e mandar um abraço para o pessoal da Convap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Essa semana o prefeito de São José esteve aqui gravando, foi muito legal o papo. E os nossos episódios são exibidos às terças e quintas no Spotify e no YouTube às 20 horas. Também a gente tem o nosso canal no Instagram, que ali vai passando os convidados, tal, tudo. A gente vai postando ali de quem vai ser o episódio da semana. Beleza? Hoje eu tô com uma pessoa aqui, gente finíssima, a gente estava batendo um papo. Veio lá de Santos para gravar esse podcast. Adriano Fonseca. Fala, Adriano, tudo bom? Tudo bem, Lúcio? Obrigado aí pelo convite. Queria primeiramente agradecer, tá? Fiquei lisonjeado com o convite. Imagina. Tranquilo. E isso só enaltece na nossa profissão, né? Então, eu te agradecer aí pelo carinho. A Alexandra, minha esposa, ela fica olhando ali o Insta, tal, vê grandes projetos, grandes arquitetos e manda um oi. Então, e convida a pessoa para vir aqui, né? Então, inclusive, tem até uma história, né? Você estava pensando em podcast e chegou uma mensagem para você. Conta essa história aí pra gente. Passei o mês todo falando de que eu queria fazer um videocast, que eu queria fazer um podcast, que eu queria começar a trabalhar com isso também, né? Paralelamente à minha profissão. Uhum. E aí eu tô em viagem com família, em Porto de Galinhas, recebo uma mensagem do nada, né? Alexandra. Do ManzaCast. Do ManzaCast, gostaria de participar do podcast. Eu falei, de São José dos Campos. Eu falei, não, será? Tá, trote, eu não sei. Aí eu falei, não, pô, eu perguntei, né, como é que funcionava, né, como é que era, e ela, me explicou, e fiquei muito feliz, muito lisonjeado de ter recebido esse convite, né. Gratidão aí por vir lá de Santos e participar aqui do nosso, abrilhantar aqui o nosso podcast. Beleza, vamos conhecer um pouco aí o Adriano Fonseca. Conta pra gente, quem é o Adriano? Então, Adriano, assim, né, vamos falar de arquitetura, mas antes preciso contar um pouco da minha origem, né, eu sou de Manaus, e... Calor lá, né? Calor, lá do norte, e comecei na arquitetura não, eu comecei com ciências contábeis, comecei com contabilidade, nada a ver com arquitetura. Mas quando você era mais novo, gostava de rabiscar alguma coisa ou nada? Não tinha sinal? Não tinha nenhum sinal. Nenhum parente que era da área? Gostava das fachadas, eu olhava a fachada de prédios, fachada de casas, gostava, mas nada que, sinceramente, falasse, vou ser arquiteto. Entendi. Não pensava nisso, sinceramente. E aí chegou no vestibular, o que eu vou fazer? Ciências contábeis. Ciências contábeis. Na época... Tudo a ver? Não, tudo a ver. Tudo a ver. Não, na época eu tinha um lance do PSC, que era o Processo Seletivo Contínuo, que você tinha que somava as notas dos 3 anos e você podia escolher a universidade? O curso. Sim. Dentro da Federal. E eu tinha como passar em administração, economia, contabilidade. E eu não sei por que escolhi contabilidade, ciências contábeis. Então, peço desculpa até os contadores, mas eu particularmente não tenho nada a ver com a profissão. E aí, quando eu comecei a ver, assim, no meio da prova, das matérias, eu olhava e falava, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Meu Deus do céu, eu olhava, falava assim, se eu olhava lá o passivo, ativo, eu olhava, não dava nada certo, falava, não. Eu fiz administração, eu também passei por isso aí. Não, olhava, não. Eu achava até interessante, dar uma noção ali do... Não, eu ia bem em tudo, eu ia bem nas outras matérias de economia, metodologia do trabalho pra científico. Vida, né, o ativo, o passivo ali Só e tal. Só que a principal da matéria do curso não tinha nada a ver, não dava certo. Eu falava, então, não sirvo pra isso, não. Eu olhava assim. Então, meio que comecei a ficar... Largou? Larguei, minha família ficou super chateada, meu pai, faltava um ano. Lá em Manaus mesmo? Isso, faltava um ano para me formar. Putz, já estava no final, então. No final, numa federal, né, na UFAM. Né? E aí, eu, faltando um ano para me formar, abandonei, porque não servia realmente, não tinha aptidão para isso. E eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Eu fiquei meio perdido. Então, assim, quando me pergunto sobre a minha origem, eu sempre comento que a arquitetura me salvou. Legal. Me sinto, sinceramente, não é clichê, não é realmente a arquitetura me salvou. Sim. Sabe, do que eu ia fazer da minha vida. E aí você tava vagando lá,
como é que caiu a arquitetura apareceu para você? Então aí, um dia, minha mãe é publicitária, então ela trabalhava com é bem ligado a artes, né? Trabalhava com marketing, trabalhava com isso aí, e aí eu comecei a ajudar ela com situações de elaboração de logomarcas, de flyers, e eu comecei a perceber que eu tinha facilidade com softwares gráficos. Eu olhava assim o CorelDRAW da vida, na época Illustrator, depois eu pegava o programa, olhava, dava 5 minutos, sei lá, meia hora, eu começava a dominar de uma maneira muito fácil, mais, sabe, rápido, absorvia bem. E aí, uma vez eu conversando do nada, lá em Manaus ainda, na academia, aquela conversa de academia lá na esteira, um amigo meu falou, cara, eu vejo que tu é um cara bastante criativo, né, pra essa veia, né, mais pro lado criativo. Artística, né? Artística. Por que você não faz arquitetura? Tá desenhando logomarca, vai desenhar. Você não tinha enxergado, né? Juro. Aí falou... Aí cai aquela ficha de 1 tonelada na tua cabeça. Não, ele olhou... Por que tu, em vez de fazer logomarca, né? Não faz casinha. Falou assim mesmo, diminutivo ainda. Não sabe fazer casinha. Não faz casas. Falei, pô, é verdade. Pô, tu vai gostar mais, tu vai arrumar um mercado amplo. Ele também trabalhava com obra na época, vai poder me ajudar. E é um poder de um mercado. Aí eu falei, deu isso, né? Eu falei, vou fazer. Aí fiquei com isso na cabeça. Aí, mais pra frente, saí de Manaus, sempre tive vontade de morar fora. São Paulo era um foco meu. Fui morar em São Paulo. Em São Paulo, 2008. Sozinho, do nada, sem família, sem nada. Vou para São Paulo, vou arrumar um trabalho lá e vou morar em São Paulo. Legal, vou trabalhar, bom pra caramba. E também faculdade. E aí, fui parar numa loja de imóveis planejados. Sim, ligado também, né? Exatamente, foi quando eu comecei. Comecei com loja de imóveis planejados. E aí eu acho que a loja de imóveis planejados, inclusive, ela te dá uma... Para interiores eu sempre digo que a arquitetura maravilhoso, de dentro para fora. Sim. Esse lance de conceito de ergonomia, conceito de circulação, sabe? Isso aí te dá uma visão muito ampla. O lance da arquitetura de interiores, esse móveis planejado, a marcenaria. Fazia no Promob lá? Promob, comecei. Tem uma já sai aquele. Sabe bem, né? Sai aquele orçamento. Eu sei, já comprei imóveis, eu não trabalhei na marcenaria. Tava aquele Links POS, né, no financeiro lá. Então, assim, o Promob. Então, e o que eu percebi engraçado, tem uma história engraçada do Promob, porque eu fazendo, né, eu trabalhando com essas lojas de planejados, o que eu percebi? Que as pessoas estavam mais preocupadas em vender, obviamente, estava lá para vender o projeto, os móveis planejados, e eu preocupado em ficar bonito o projeto. Sim. Mas o pessoal, cara, tu não é arquiteto. Mas você acaba vendendo, né? Então... Aí você vendia mais que todo mundo. Se preocupando somente com o render, com a renderização, tá com um projeto bonito, tu tem que vender, tu vende madeira. Tu não tá vendendo projeto, só tá vendendo madeira, foca na madeira. Falava, MDF e tal, falava, não, tá. Só que eu sempre pensando, cara, eu vou fazer arquitetura. Aí, beleza. Aí, do nada, me matriculei, tentei prestar vestibular para FMU, que foi onde eu estudei, na Vila Mariana, em São Paulo. Me matriculei, tentei o vestibular, passei e me inscrevi, né? E aí liguei para minha família. Em Manaus. Pô, acabei de me inscrever agora aqui na arquitetura. Na arquitetura, passei, aí pensava, do nada da história de arquitetura, acabou de desistir de ciências contábeis, não acreditava. Eu vou morar em São Paulo, fazer arquitetura, uma faculdade super, né, árdua. A família tá lá em Manaus ainda? Tá lá em Manaus. Pô, vai ser top eles assistirem esse podcast aí. Sofreram do início, né? E aí 5 anos já, será que vai dar certo essa história? Mais uma do Adriano e tal. Beleza. E aí eu falei, não, sabe, eu sou aquele cara que agora eu vou ter que mostrar pra mim, né, também pra família que eu tô querendo, que é isso que eu quero. E aí me matriculei, né, passei tudo direitinho, eu comecei. Primeiro semestre fui, sabe muito bem que você que é da área também, bem difícil, né, os primeiros semestres vão passando, a gente vai vendo e pronto, graças a Deus eu consegui. Chegou até o fim. Cheguei até o fim, né, bem árduo, bem difícil, Mas você, durante a faculdade, você continuou na loja de imóveis ou começou a trabalhar em alguns escritórios de arquitetura mesmo? Então, a loja de imóveis planejados... A loja de imóveis é parte da arquitetura, já né? Servi, inclusive, como estágio. Servia, porque eu estava totalmente com certeza. Sim.
Então, continuei com loja de imóveis planejados, inclusive situações assim que eu tinha que fazer entrega de projeto, maquete. Toda entrega de projeto, né, dia de entrega de projeto, tinha que entregar o projeto, as pranchas e a maquete. Imagina eu, São Paulo, morando sozinho lá, segurando a maquete para ninguém tocar. O metrô lotado. Nossa! Situações que eu trabalhei na Zona Norte, Santana, e ia pra Vila Mariana. Pra Vila Mariana. É puxado também, né? Você não tava nem com a família ali e tal, sozinho. Eu quis muito, sério, mano. Eu quis muito, Luciano. É bom, cara. Nossa, eu quis muito. Porque o amadurecimento é muito grande, né? Nossa, eu quis muito me formar. Porque tá ali na família, tal, tudo, tem aquelas facilidades, né? Casa da mãe, casa do pai e tal. Tem muito mais valor. Até falo pra quem tá começando, né? Sim. Vá, isso aí mesmo que eu dei muito valor. E aí eu segurando ali a sacola pra ninguém tocar, várias situações no metrô, assim, a gente correndo lá e vendo lá quebrar. Você com aquela casinha lá, maquetinha. Maquete, meu Deus, se quebrasse a maquete, eu tava... Tava na roça. Tava na roça. Legal. E aí, se formou. E agora? Não, então, esse aí é que tá, né? Quando a gente se forma, a gente acha que quando vai se formar já tá tudo, né? Resolvido. Tudo certo. Já tá, agora eu sou arquiteto. Agora vou ser rico e agora tá tudo certo, né? Tô bem, né, na vida, né? Não, aí começa os outros desafios, né? Porque o que eu percebi, né? Que, obviamente, a faculdade, ela não te prepara, né, totalmente para o mercado de trabalho. Acho que quase nada, né? Você tá meio cego, assim, meio que às escuras ainda. Você tá lá e... são coisas mais técnicas, né? Sim, você não sabe fazer um projeto... um projeto de prefeitura. Um executivo, bem feito. Você não sabe. Então, tive que realmente procurar cursos de extensões, fazer, né, me preparar melhor para o mercado. Então, e fui de qualquer jeito. Fui indo. Beleza, aí como que você começou os primeiros projetos ali? Vou abrir meu escritório, começou na rede social, como é que foi? Lá em São Paulo mesmo? Em São Paulo, tá? Paralelamente com esse projetos, né, com lojas planejadas, já tinha saído, né? Já estava percebendo que já não ia, eu já estava, né, me formei. Aí o que acontece? Faltando um mês para eu me formar, o meu TFG, né, na TCC, na arquitetura a gente fala TFG. Engraçado, faltando um mês certinho. Eu me formei em junho, acho que o título foi em março, abril, maio. Maio, eu recebi uma proposta para trabalhar no escritório de urbanismo. Que assim eu falei, nossa... Que é arquitetura e urbanismo, né? Sim, mas isso é meio também clichê na nossa faculdade, que a maioria do pessoal, dos alunos, não gosta de urbanismo, né? Se você falar aí com os arquitetos que vieram... Urbanismo seria praças, calçadas, esse tipo? Não gosto. Não, é o lance de você saber projetar um parque, uma praça, uma cidade. Sim. E a maioria, se você perguntar, pode perguntar, todos vão falar, a maioria, 90% vão falar, não gostava na faculdade. E eu sempre falei também, né, meio que, no urbanismo não. Fui parar no escritório faltando um mês para meu TFG de urbanismo. E foi a melhor experiência. Foi legal. Foi muito bom e muito importante. Cara, eu tô pensando aqui, eu acharia legal, entendeu? Fazer uma praça, fazer as ruas, construir o bairro ali, entendeu? Porque, ali você vai ter a possibilidade de fazer um bairro legal para as pessoas morarem. Com certeza. Olha que oportunidade, né? Não, e a arquitetura, ela é isso, né? Ela integra, né? Aí a arquitetura é feita para as pessoas. Sim. Né? Para integrar, né? Socializar. Então é para isso que é feita a arquitetura. Qual que era o nome do escritório lá? Scritch. Scritch trabalha diretamente com CCR, CDHU. Essas empresas trabalham para prefeituras, né? Grandes empresas. Os projetos são todos de licitação, né? Para fazer um bairro ou para uma urbanizadora que vai construir um bairro. Então são coisas de grande porte, que não trabalha com publicidade, não posta nada, só que cheio de trabalhos. Por quê? Justamente isso, com licitações, já tem um contato lá dentro com CCR, com várias prefeituras do Brasil, com vários parte do governo mesmo do Brasil. E eu olhei e comecei, sabe, imagina, eu cheguei de paraquedas, falei, nossa, legal. Um escritório desse. Um mar de trabalho. Um mar de trabalho e me deu muita experiência, você tem muita legislação urbanística, você aprende muita coisa lá dentro. Então foi muito importante para mim, essa fase.
E lá em São Paulo, você trabalhou em mais algum escritório? Então, eu trabalhei, antes até de te falar, antes de eu me formar, inclusive, eu trabalhei prestando serviço também para o meu professor na época. Não vou falar o nome, mas assim, eu trabalhei com ele também, prestei serviços para ele também, inclusive. Se for falar mal, você não fala o nome. Se for falar bem, você fala o nome. Eu falo bem, não, eu não tô nada errado. Ele vai, né, é o professor Guilherme, que é professor de estrutura, pô, muito legal, um engenheiro, gente boníssima, muito bom também, um excelente profissional. E prestei serviço também, né, para ele, e depois eu fui para essa empresa. E logo depois eu já abri meu escritório. Eu sempre tive essa vontade de ter um escritório próprio. Geralmente você vai trabalhando numa empresa e vai fazendo uns trabalhos por fora ali, até que você se sente seguro para fazer a sua carreira solo. Não, né? Eu sempre tive essa vontade de fazer a carreira solo mesmo. Legal. E conta pra gente, aí você começou lá em São Paulo com o seu escritório. Então vamos lá. Na época da faculdade, eu não tô voltando não, mas eu quero contar a história. Pode voltar, fica à vontade. É a sua história, você não, tá contando. Na época da faculdade, o que acontece? Eu era o aluno lá que comecei a me destacar com renderização. Sim. Quem estudou comigo sabe o que eu estou falando. Então, o que acontecia? Eu tinha realmente esse lance mais artístico mesmo. Por exemplo, a gente fazia as entregas. Já sei até. A gente fazia as entregas das pranchas, tinha que colar na parede. E aí você fazia o render para todo mundo. Fiz muito. Então, aí já fazia um monte de freela, então, o pessoal chama, né? Fiz muito freela. Aí eu comecei tinha as entregas das apresentações das pranchas nas paredes, tinha que fazer, né? Defender o que você estava fazendo, e aí eu colocava as pranchas lá impressa, a minha era a única que estava na vertical. Essa prancha do Adriano. Então fazia igual o Pinterest da vida, totalmente, né? Fazendo Photoshop. Anos atrás. Isso, já fazendo. Quantos anos aí? Uns 15 anos atrás? Uns 10, mais ou menos. Uns 10, beleza. E aí, rolou isso aí, e aí eu comecei a me destacar com renderização. Então, assim, comecei a ver que eu tinha talento ali. Talento para renderização, né? Eu olhava a minha renderização, eu olhava muito realística. Sim. Começava, obviamente, a comparar com os outros escritórios, até maiores, gente já do mercado há muito tempo. E eu olhava a minha renderização, vale já às vezes até melhor, falar, não, peraí, eu tô indo bem nisso aí. E aí eu comecei a chamar a atenção nesse sentido. Sim. Então eu percebi que as empresas vinham atrás de mim, os construtores, querendo a minha renderização, que foi até um gancho, foi até uma porta de entrada para mim ali, um acesso para o segmento de arquitetura. Então foi assim, eu comecei com a renderização. Beleza. E você ficou quantos anos em São Paulo? Que eu sei que você hoje está em Santos, né? Sim. Então, conta essa história. Eu estava em São Paulo até... Eu fiquei em São Paulo. Como é que você foi parar em Santos? Nossa, eu fiquei em São Paulo 12 anos. Bastante tempo, hein? 12 anos e estou em Santos agora há 3. Então... Casou? Casei, sou casado. Eu casei em São Paulo já. Casei com Santos também. Não, eu pensei, isso que eu pensei. A mulher é de Santos. Não. E foi parar lá. Sabe por que eu falei isso? Porque eu sou de São José. Hoje eu moro em Jacareí. Por quê? Casou em Jacareí. Eu conheci uma mulher lá em Jacareí. Sim. Não, eu casei em São Paulo, já levei, já foi junto. Beleza. Foi no meio da pandemia, coração. Foi no meio da pandemia, do nada. Sim. Todo mundo naquela época trancado. Resolvemos, a minha profissão me permitia, minha esposa também é advogada, no caso na época também, a gente pensou e fomos para Santos, fomos a Santos. Então assim, foi a melhor coisa da minha vida, ter ido para lá. Legal. Gostei muito. Mas assim, mas você já estava ali com a sua carreira, o trabalho, tal, ou você trabalhava home office, como é que foi com essa história aí? Então, você sabe que a profissão de arquitetura, o arquiteto, isso é uma parte muito legal, assim, porque a gente consegue trabalhar de forma remota. Inclusive, pandemia foi... Eu faço bastante no meu escritório também. Nossa. Eu recebo arquitetura, né? A gente faz um trabalho, depois faz uma reunião, tal, tudo. Não. Mas é isso, né? Não, muito. E assim, a pandemia foi uma catástrofe, mas eu, sinceramente, eu não posso, reclamar da pandemia. Reclamar profissionalmente da pandemia. Sim. Assim, foi uma época que eu trabalhei bastante. Acho que eu vi também vários casos aí, vários arquitetos falando que trabalharam bastante. Sim. Eu trabalhei muito. Graças a Deus eu consegui trabalhar muito de forma remota. Então a gente ficava em casa, naquela quarentena interna lá, e eu conseguia trabalhar do escritório. Quando surgiu essa oportunidade de a gente morar em Santos, continuei trabalhando.
Sempre home office, né? Que não tinha como abrir o escritório, né? Todo mundo trancado, mas consegui, né? Mandava por e-mail, fazia reunião remota. Isso aí cresceu muito e eu percebi, né? Mas você tinha um escritório físico em São Paulo? Tinha. Depois tive que fechar. Fechou, todo entregou. mundo fechou mesmo, não dava mais. Sim. Ficou todo mundo assustado, né? Pandemia. Claro. E como eu continuei home office, né? Aí, né? Consegui ter ali, continuar com os profissionais que já trabalhavam comigo. Legal. A gente tem drives compartilhados, aquele lance, aquele esquema já tudo certinho. Só que eu percebi que não ia rolar mais para ficar lá. Tá? Minha família também quis ir embora, então beleza, vamos para Santos. E em Santos, né, a gente pegou ali ainda a pandemia, já da metade pro fim. E começou a abrir tudo, não, o sol abriu, o horizonte abriu. Eu falei, nossa, que eu quero ficar? Sim. Adorei Santos. É um lugar, parece ser muito agradável, né? Eu estava falando para você que eu estive lá, né? Bonita cidade e tal. Excelente, muito legal. Excelente. E próximo de São Paulo também, né? Os clientes de São Paulo 1h20, também menos, não faz diferença, né? Você atender ali em São Paulo. Estou sempre em São Paulo. Legal. E, bom, vamos lá. Inspirações. Como é que funciona aí o processo criativo, a metodologia de trabalho? Quando eu recebo assim, uma missão de fazer um projeto, a gente, né, como todo arquiteto, né, a gente vê muitas referências, né? Então a gente começa a olhar referências, é um exercício mesmo. Desde da faculdade mesmo a gente já trabalha dessa maneira, né? A gente, no estudo preliminar. Estudo preliminar a gente tem, né? Estudar muito referência, olhar. Então eu começo sempre desenhando à mão. Ou a mão mesmo? A mão. Começo a desenhar. Geralmente isso aí o cara quando era pequeno já era bom de desenho. Então, pior que não era. Você pegou então na faculdade? Não sou tão assim. Mas você faz um esboço então? Esboço. Entendi. Principalmente parte da planta, né? A circulação. Então, às vezes, tem desenho que só eu entendo. Então, assim, tudo rabiscado, lance de circulação, lance da insolação, onde nasce o sol, onde vai, tu fez tudo isso aí. Você vai fazendo uns esboços ali e aí vai dando uns flashes ali. E aí, depois disso. Eu também gosto de escrever, às vezes, né? Umas ideias. Eu sinceramente, até não entendo como o cara já vai direto pro software. Não tem. Não consigo visualizar isso, sabe? Eu acho que o processo seu, né? E aí eu começo com a... Legal. E estilo arquitetônico, como que é o seu estilo? O cliente que traz as referências, como é que funciona? O cliente vê o Adriano Fonseca, como é que ele o que acontece? Funciona isso? Quando você está começando, né, a projetar, você pega qualquer coisa, né? A gente fala isso, né? A gente fala, não, se o cara quiser fazer uma casa rosa, casa de cachorro, eu faço, eu mesmo. Só que você percebe, por exemplo, a rede social nos trouxe, né? Trouxe muito isso, assim, eu acho. Por exemplo, o cara quer me contratar para fazer uma casa. Ele vai entrar obviamente, ele vai certeza, já a primeira coisa, né? Google ou Instagram. O cara vai entrar no meu Instagram, ele vai ver meu estilo. Então, um cara que vai... futuro cliente que vai olhar, pô, Adriano, mais industrial. Eu uso paletas parecido com o teu estúdio aqui. Legal. Eu uso muito paleta de industrial, muito cimento queimado, muito cinza. Quem me conhece sabe, branco, preto, cinza, aí quebra um pouquinho com uma madeira, esse tipo, né, essas paletas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, muito pro lado industrial. Eu sou mais monocromático. Beleza. E tanto em São Paulo quanto em Santos são grandes cidades, né? São cidades verticalizadas. Então os projetos lá não são tão residenciais, né? Fala um pouco sobre esse assunto. Não, isso aí Imagina, eu vim de São Paulo, vim fazendo várias casas de condomínio, projetos, né? Mesmo que de forma remota, mas fazendo vários projetos para residência de condomínio, né? Em condomínio. E em São Paulo. Em São Paulo, e não só em São Paulo, no Brasil. Faço muito casa em Manaus, inclusive, na minha cidade natal. Faço muita casa lá. E o que eu percebi quando eu cheguei em Santos? Que não tem casa. Tem casa, mas não tem casa de condomínio. Em condomínio. Então eu percebi que eu falei, ou eu vou trabalhar fazendo reformas em apartamento, que tem muito, né? Assim, muito verticalizado. Inclusive, muito acho que prédio antigo também, né? É a segunda, se eu não me engano, só perde hoje para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, acho que é a segunda
proporcionalmente cidade mais verticalizada do Brasil. Sim. Tem isso aí. Mas assim, eu percebi que ou eu faria isso, reforma de apartamento, ou trabalharia no segmento comercial. Que tem muito também. Todo prédio tem uma loja embaixo ali, né? Sempre. E aí foi quando eu conheci meu sócio, atual sócio agora, que também já tinha uma abertura, um contato muito bom em shopping. Né? Ele é arquiteto também? Não, administrador. Sim. Então ele tem contato uma abertura muito boa dentro de shopping. Mas trabalhava na construção civil? Sim, na construção e também... reformas, esse tipo de coisa. Reformas e dentro sempre de shopping. Beleza. E aí foi quando eu comecei a trabalhar muito essa parte, hoje faço muito projeto e execução de obra dentro de shopping. Legal. Pro lado comercial, tá? Em Santos. Sim. Então hoje, assim, vou te falar que eu estou fazendo muito projeto de casa de condomínio e projeto e execução de lojas de shopping. Legal. Isso. E essas casas de condomínio são lá em Santos? Você falou que não tinha? Não, Manaus. Não só em Manaus, faz São Paulo também. Onde mais Manaus e São Paulo. Tem muito, né? Casa em condomínio. Principalmente Manaus, eu faço fonte de Manaus. Porque quando o cara faz um empreendimento com terrenos maiores ali, ele já muda e faz um condomínio fechado, né? Fica legal, já faz uma área de convivência ali, um parque e tal. Com certeza. E fica muito bom, salão de festa compartilhado, tal, tudo. Então tem muito casa em condomínio. Cara, aqui em São José tem tantos condomínios, né? E ainda bem, né? Não, vim aqui, eu só observando, eu falei, vou falar com o Lúcio depois, né? Isso, vamos lá, fazer uns projetos aqui também, Adriano Fonseca, aqui no Vale. Beleza. Cara, projetos significativos. Então, meio clichê, né, a gente falar assim, mas eu sempre vejo os projetos significativos assim como o próximo que a gente vai fazer, né? Eu vejo assim como sempre um desafio o próximo. Né? Todos têm sua peculiaridade, todos têm uma... Sim. Mas Não, e cada vez vai ficando melhor. Sim. Se você olhar um projeto de 2 anos atrás, 3 anos atrás, você fala, nossa, não acredito que eu fiz isso. Se fosse hoje, eu tinha feito melhor, né? Então vai sempre melhorando, né? E tecnologia na arquitetura. Então, a tecnologia na arquitetura, como eu te falei, né, comecei com a renderização e o que eu vejo hoje? Eu vejo o mercado do BIM, né? Hoje a plataforma BIM, ela vem, não é nem qualquer coisa, nem é nova, já tem um tempo, né, que a gente está com a plataforma BIM, inclusive o meu escritório trabalha, a gente trabalha com ArchiCAD. Legal. Tá? A gente foi para o Revit, a gente foi para o ArchiCAD. E então hoje o meu processo de projetual, eu sempre trabalho com ArchiCAD, né? E faço a parte de renderização com 3ds Max, renderizo com Corona, e também agora a gente vai começar a fazer animações com o software Unreal. Legal. A gente faz o passeio virtual, render interativo. Show de bola. Desafios, oportunidades na carreira. Então, acho que o desafio é oportunidades e desafio. Desafio a gente tem sempre, né? Todo dia a gente tem um desafio diferente, né? Nossa carreira não é... O pessoal olha, né? Acho que vê como um glamour, né? Mas a gente, né, sabe que não é fácil, né? Mas a gente pega, às vezes, clientes, né? Então, obviamente tem clientes e clientes, mas a gente pega uns clientes que... Né? Às vezes a gente, no briefing, a gente pedem coisas assim que às vezes a gente, né, não compreende, ou então a gente faz um projeto e no meio do caminho... Você tenta ajudar, né? Para fazer o melhor, né? Abrir a cabeça do cliente e tal, tudo. Acho que esse é o trabalho do arquiteto, né? Conduzir ali para que não saia nada, não fique uma coisa... A gente brinca que ele vai se arrepender depois. Não, um psicólogo às vezes, né? A gente, né? Exato. Fala às vezes que eu conto nos briefings mesmo, que eu tô na frente de casal, a gente... Arquiteto e psicólogo junto. Legal. Impacto social e cultural, né, dos projetos de arquitetura. Então, o impacto social está totalmente o projeto de arquitetura e urbanismo está totalmente, né, focado e impacta totalmente socialmente, né, falando. Sim, com certeza. Social. Tudo que a gente faz, o lance de sensação, de integrar o espaço, né, com as pessoas. Porque, como eu te falei no início, a arquitetura ela é feita para integrar, para gerar isso, sensações, para inspirar, para transformar a vida das pessoas, para melhorar. Legal. Vou mostrar aqui alguns projetos aqui. Esse é o seu Instagram, né? Instagram pessoal aqui, né? Sim.
judô aqui. É judô? Não sei. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Legal. Aí tem umas casas aí. Essa casa foi uma casa que eu fiz agora. Tô fazendo, né? Tô na parte do executivo. Sim. Em Manaus. Pô, legal, hein? Uhum. Essa é a mesma, né? Isso. São fachadas de ângulo diferente. A família aí. Sim. Olha os rabiscos aqui. Sim, começou ali, viu? Maravilha. Éramos jovens. Que lojas em shopping, né? Isso. Muito legal. Algumas coisas também que por sigilo não posso, né, postar, né? De lançamento imobiliário que eu faço também, a gente já... Verdade. Mas fiz muita... Aqui, ó. Esse prédio foi prédios, né? Foi pra Vitacom, né? Fiz parte do escritório em São Paulo, na época da pandemia também. Sim. Trabalhei como coordenador de fachadas. Essa parte é uma parte que eu gosto muito, essa etapa do projeto que é a fachada. Tem até o outro canal aqui, né? Que é o da empresa mesmo? Isso. Projeto de arte. Projeto Vamos de entrar arte aqui, italiano, né? Aqui ele vem os projetos também, né? Uhum. E aqui vem as fachadas. Isso, tem Santos também, tem renderização para os Estados Unidos. Legal. Aí você já põe uma Porsche, o cara já gosta, não, né? Mas fala, pô, não, aí sim. Né? Todo mundo fala aí sim, piada, né? Né? Eu coloco um carro logo. Já põe um carrão lá, né? Pro cara já sonhar com aquele carro. Já valorizam a casa. Maravilha. Show de bola. Pô, tem bastante casa aqui, hein? Eu fiz bastante. Estados Unidos também ali. Qual que é? Essa que tá o Sinuca, mesa de bilhar. Ah, essa aqui? Isso. Que lugar que é? É Orlando. Fiz pra uma Primo Homes. Flórida. Isso. Em Orlando. Essa parte interiores. Para um arquiteto de Santos que me contratou para fazer interiores e renderização com ele. Essa é a casa? Isso. Deu um espetáculo nessa fachada aí também. Legal. Ó. Maravilha. Diferente, né? Um pouco os Estados Unidos tem um... Pô, imagina, coloca as casas dos Estados Unidos piso intertravada na piscina. Tem uns detalhes diferentes que no Brasil não é... Diferente mesmo. Não é. Legal. Vou abrir aqui. Uhum. Esse é o portfólio, né? Isso. Esse aqui é uma casa, se quiser ir comentando. Não, então aí foi um trabalho de renderização para uma... Posso falar o nome da... Claro, fica à vontade. A Seed Corp, né? Fez uma incorporadora bem grande hoje em São Paulo, trabalha no segmento de casas, né? De condomínio. Uhum. E eu trabalhei com essa parte da renderização. Legal. E, se não me engano, o arquiteto, inclusive, dessa casa foi até o João Armentano. Beleza. Também. É a mesma? Corp, isso. Não, ou seja, é outra casa, porque ela segue sempre essa linha. São casas geminadas. São casas geminadas de condomínio visando o alto padrão. Uhum. Deixa eu ampliar aqui. Ó, já é fora do condomínio. Fachada do condomínio. Legal. Aí é Estados Unidos. Essa aqui. Sim. É a mesma lá, né? Estados Unidos, exatamente. Esse é São Paulo. Esse é projeto meu também. Legal. Algumas foram renderização, mas a grande maioria foi projeto e renderização. Projeto meu também. Arquitetura, né? Arquitetura minha. Sim. Ó, também. Você percebe sempre a mesma paleta? O pessoal fala pra mim. É o estilo, né? Cada um tem uma linha de projetos, né? E é uma coisa involuntária, sabe? Às vezes eu tento, vou mudar ali, eu cair de novo Sim. É o estilo mesmo da minha Mas o cliente, quando ele vem, ele já conhece seu estilo, né? Exato. Por isso ele tá te contratando, que ele quer até pela rede aquela social. linha de projeto. Dificilmente vai ter alguém me Essa é a mesma casa. Não, já é outra casa aí. Tá vendo? Isso daí já tem a casa, ali na frente já tem Tá vendo? Hunter Douglas ali, o brise articulado ali. Esse aqui. Isso. Legal. Já ia falar, já tem um Land Rover aqui. Se não tiver o carro, não, tem o carro que dá o molho. Essa é a mesma, né? Isso, que geralmente eu faço uma mood, né? Um sol, outro com
com as luzes ligadas. Legal. O cliente, né, vê como se comporta com a luz ligada. Em Manaus, ó. Casa de condomínio também. Projeto meu também. Ó, o Brise. De madeira. Agora, é claro, a gente vê isso aí sempre, né, eu vejo com a insolação, por exemplo, em Manaus, muito quente. Eu já vejo uma face oeste aí. Entendi. Por isso que eu não coloquei muito vidro na frente, uma pele de vidro na frente. Já trabalhei. Tem que fazer uma ventilação cruzada ali, né? Um brise pra casa ficar. Venta bastante lá ou não conheço? Não venta muito, não acredita? Tem um grande amigo de lá. Quente. Dr. Jeff. Não. Lá de Manaus. Isso aqui é o quê? Uma casa planta humanizada, dessa mesma casa de cima. Uma planta humanizada. Que legal. Isso. É imprescindível na hora de vender. É bacana. É uma casa para venda aqui? Isso, a maioria. Vou te falar que 90% das casas que eu faço são para investimento. São para investidores. Legal. Inclusive essa última que eu fiz em Manaus. É bom que esses clientes não constroem só uma casa. Eles, depois dessa, vem para a próxima, né? Exatamente. É um cliente praticamente fixo, né? Com certeza. Delícia, né? Assim que é bom. Que venham sempre, né? Que venham sempre. Aí essa é um pouco diferente. Sim. Eu sempre vou nessa linha agora com as coisas diferentes. Isso aí foi vamos ver com uma lente, viu? Olho de peixe, né? Deu uma... Mas é uma foto aqui, não, né? Não, uma casa, um 3D. É um render, assim. Você botou o fio aqui, cara, eu achei que era uma foto. Esse é o intuito. Entendi. Esse é o intuito, que pareça uma foto. Ó, isso aí foi na renderização e fiz parte da fachada Praia do Espelho, próximo de Trancoso. Legal. Bahia. Mas tem bastante projeto aqui. Tem. Os prediais, eles estão mais pra frente? Também tem, lá na frente. Vou dar uma puxada aqui que tem. Tem muito, né? Aí, ó. Essa foi Vitacom, do escritório chamado Jonas Birger, e fiz parte do time, né, lá de coordenação da fachada. Sim. E aí a gente trabalhou não com arquitetônico, só a fachada. Isso aqui é uma laje por cima da outra? Isso é muito legal, né? Isso aí é uma laje. Dá um efeito legal, né? Efeito legal. Sim. Desalinhada. É mais estético, não tem função. Não tem função estrutural. Ela tem uma. Mas ela é desalinhada, legal. Essa foi o Inc. Também. Grande incorporadora lá de São Paulo. Aí foi no Rio de Janeiro. Também fiz parte de fachada e renderização. Isso aí é a cara do Recreio, né? Ali. Isso aqui é casa? São aqueles predinhos pequenos no Recreio. Exatamente. Estive no Recreio lá outro dia. Pior que assim mesmo. Tudo... Não, Eu acho que é a legislação, né? É isso, a legislação, exatamente, do Recreio. 4 pavimentos ali, 4 pavimentos máximo, né? Legal. Aí, ó, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o retrofit. Adoro fazer retrofit, cara. Só olhar ali, Esse aqui? Com mudança de... esse aqui? Exatamente. Pô, mudou bastante, hein? Pegamos uma fachada residencial, aproveitamos a estrutura, a escada, né, com aquela espinha dorsal da escada ali, e subimos mais 2 pavimentos. E mais Cara, mas aí é praticamente uma obra nova, hein? Sim. Mas você viu ali no meio, como continua a escada? No meio. Tiramos lá do esquerdo ali onde tem a garagem e virou um co-work. Gosto muito de fazer isso, Lúcio. Fazer o retrofit, mudança de uso. Aí também. Aí era um projeto para uma agência de publicidade em Manaus. Ficou bom demais, hein? Pô. Cara, porque esse telhadinho aqui, nossa, é muito antigo, né? Muito antigo, né? Daí, Breno, fazer isso aí, hein? Ele não fez? Não fez. Olha, vou mandar pra ele, hein? Não, e essa fachada aí, tu viu? Mais ou menos com os toques paramétricos aí. Tô vendo. Olha aí, ó. O que é? O que? O meu imobiliária? Uma agência de publicidade grande, Manaus. Grande. Como que é o nome dele mesmo? Breno. Ô, Breno, tem que fazer o projeto aí, hein, Breno? Falei pra ele. Vai bombar quando você fizer esse projeto, hein? Não, ficou excelente. Aí em Santos. Legal. Aí foi um projeto de um prédio bem conhecido em Santos, um incorporador também muito famoso lá em Santos. Sim. E queria que eu fizesse a fachada ativa, a fachada do térreo, só a parte do térreo. Entendi. Isso é um desafio legal porque você tem que fazer um retrofit. O retrofit, ele tem que combinar com o restante do prédio. Sim. O prédio é todo preto, né?
A pele de vidro Ele já é toda essa pele de vidro aqui. Sim, então eu tinha que casar, né? Fazer ali a integração da fachada com o restante, da fachada ativa, do térreo. E aí ele falou, ó, a missão é a seguinte, eu preciso do selo Green Beauty, que é o selo que tem a parte de paisagismo, trazer, porque o prédio estava o selo verde, né? Tava muito high-tech. Sim. E aí, te vira. E outra coisa, eu tô com uma rampa ali na frente muito íngreme, te vira que eu tenho que fazer na acessibilidade, um acesso direitinho para NBR 9050 e tal, te vira. Aí teve que colocar um elevador aqui. Não, eu fiz uma rampa. Fiz uma rampa lá na frente. Não, desce que ali, olha aí, ó. Você tem ali na frente da... Cara, eu tinha descido aqui, mas eu não tinha achado que era o mesmo projeto. Não, é o mesmo. Na frente do parquete ali tem uma rampa que você vai... Esse aqui. Isso, sobe na frente. Pra cá, vai pra lá. Isso. E um jardim aqui no entorno. Escalonado, ficou muito legal. Infelizmente, esse não foi também. Infelizmente, porque esse daí, depois ele mudou a estratégia. Ele queria fazer locação de apartamentos pequenos, de kitnet. Depois ele mudou a estratégia, quis fazer vendas lojas embaixo, pavimento inteiro, mudou. Sim, esse é o mesmo, né? Isso, bonito, hein? Em Santos. Isso foi legal também para mim em Santos, porque assim eu já cheguei em Santos e já comecei a atender, eu vi assim, construtoras, incorporadoras. Posso falar o nome, né? Claro. Grupo Mendes, o próprio... Aproveita para mandar um abraço pra galera. Pro Arias Invespar, do Leopoldo. Então, assim, pessoas que são bem influentes em Santos, na área da construção, né? Legal. E eu já, mesmo sem conhecer muita gente, eles chegaram por intermédio até do meu Instagram e fui começando comecei a fazer um trabalho para eles. Beleza. Sai tudo no mesmo projeto. E tem um Tatu Bola lá. O que é o Tatu Bola? É restaurante? Um bar, né? Que é uma rede que tem em São Paulo, é um bar que toca samba e tal. Bem legal, e quase teve. Esse é o mesmo? Isso, né? Uma área de convivência lá fora. Projeto todo meu, isso aí. Esse aqui continua interno? Lá também. Legal. Lá em cima, no terraço. Rooftop. Entendi. Rooftop lá. É uma espécie de um brise aqui? Isso. É fechado ou é vidro? Em cima não. Em cima tem vidro e na lateral não. Lateral não tinha. Era até para dar ventilação cruzada. Uhum. Legal. Tem projeto aí. Tem, né? Tamboré, eu acho, São Paulo, né? Legal. Cara, a gente já viu bastante. Sempre com os carrinhos, aqui. Bacana. A gente viu bastante projeto aqui. Show de bola. Tem mais coisa aí, tem loja. Nós estamos na metade aqui. Eu tô vendo que o negócio aqui tem. Tem mais de, sei lá, chama de folhas. A gente tá na 46, tem 104 folhas aqui. Tá bem, né? Então, beleza. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Muito bom mesmo. Obrigado. Né? Excelentes projetos aqui, né? Atendendo diversas cidades. Muito bom mesmo. Cara, qual que é o conselho que você dá para os aspirantes aí, quem está começando na arquitetura, né? Que está na faculdade, me formei e agora o que eu faço? Olha, primeiramente, nunca desista, porque realmente não é uma faculdade fácil. Você entra até de maneira mais fácil, mas para sair é difícil, a gente sabe disso. Um conselho que eu dou hoje, se eu falar com a primeira pessoa, falar assim, vou entrar na faculdade de arquitetura. Sim. Estude BIM. Uhum. Estude um ArchiCAD, estude um Revit, porque o que acontece? Você vai fazer um projeto. Sim. Você vai fazer na matéria de projeto, vamos supor. Uhum. Você vai fazer uma planta. Você sabe muito bem que na plataforma BIM a gente já consegue fazer o corte, faz tudo, fazer a elevação, já saiu 3D. Uhum. Isso aí economiza muito tempo. Sim. Trabalho, tu economiza a tua saúde, porque eu lembro de situações... Na hora de fazer uma revisão, você revisar corte, não sei o quê. Já rebate, né? Já escolhi todas as pranchas. Sim. Então, situações que eu já passei na faculdade, eu estou fazendo projeto, a planta, o professor pediu uma alteração, tinha que fazer de novo todos os cortes.
todas as elevações. Sim. Então, assim, realmente, um sofrimento. É um bom conselho isso aí. Conselho, estude BIM. Estude plataforma BIM. Que eu falo pro pessoal, né? Às vezes faço entrevista para contratar estagiários, tal, ou pessoas para trabalhar no meu escritório, e você tem CAD, sabe mexer no CAD? Agora já não é nem CAD, né? Mas na arquitetura, eu acho que é o BIM, né? Não, mas isso aí nas entrevistas do passado, né? Não, Vamos CAD dizer. é obrigação. O CAD não Cara, tem que saber. tem gente que não tem CAD. Não. Eu falo, como é que vocês fazem faculdade de engenharia ou de arquitetura e não sabe o CAD? Tem que saber. O CAD é o arroz com feijão. É a mesma coisa de você ser um motorista de Uber e não ter carteira de motorista, entendeu? Não dá. Mas não assim, dá. como antigamente... Agora, para quem é arquiteto, 3D daqui para frente, porque o CAD é só para finalizar uma pranchinha, alguma coisa ali, um detalhe, né? Tem que saber porque o que acontece? Hoje no mercado ainda você recebe muito arquivo em DWG, né, no arquivo do CAD. Você recebe. Então para você passar, exportar e importar para um Revit, para um ArchiCAD da vida, você tem que dominar, obviamente, Claro, precisa, né? o AutoCAD, mas o conselho é esse. Para colar ali uma planta baixa, tal, verificar se tem alguma interferência. Chama do workflow, né? Isso. Até que quando eu faço o projeto estrutural, a gente manda as pranchas dos pavimentos, né, para a pessoa verificar se está tudo certo, a compatibilização. Mas também a gente manda o IFC, né, que aí para a pessoa puxar o 3D e colar dentro do projeto de arquitetura quando o arquiteto trabalha num software BIM. Sim, né? Então, e a gente conversa, o Revit e o próprio ArchiCAD. Tem situações que no meu escritório, por exemplo, eu exporto em FC, e o pessoal de complementares, que futuramente será você, Opa. E aí a gente exporta em FC, né? Porque geralmente quem trabalha com complementares, eles pedem FC porque eles trabalham em Revit. Não sei se às vezes os engenheiros estão preferindo Revit, os arquitetos estão indo muito para o lado do ArchiCAD. Não, na verdade a gente usa um software específico para cada disciplina, né? Sim. Então, todos os softwares nossos conversam com todos os outros softwares BIM, né? Que o IFC. A gente recebe IFC e pelo IFC a gente vai fazendo as compatibilizações ali, né? Então a gente faz as compatibilizações, faz a reunião com o cliente também, ali a gente consegue colar um desenho no outro e mostrar tudo que precisa ali, né? Boa. Bom demais. Boa. Cara, bom demais o nosso papo aqui. Você é um cara muito simpático, gente finíssima. Obrigado. A gente vai em Santos lá, fazer uma visita, conhecer lá, tomar um café lá no seu escritório. Vou te aguardando lá, vou te aguardar. E faremos futuramente vários projetos juntos aí. Obrigado pelo convite. Sim. Mais uma vez, eu te agradecer e te falar que isso aí só, como eu falei, enaltece e engrandece a nossa classe. Sim. E, como você falou, agora um desafio aqui para você, né? Você falou, queria gravar um podcast, queria apresentar um podcast, então já lança um desafio. Fala com o pessoal lá em Santos, né? Os seus amigos de construtora, os seus amigos arquitetos, pessoal da região, a gente marca um dia aqui, o pessoal vem aqui e você junto comigo aqui, a gente grava toda a galera aqui. Tá contratado, então? Tá contratado. Nossa, bom. Beleza? Pessoal de Santos, vamos. Cara, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pode fazer seus agradecimentos aqui. Então, pessoal, queria agradecer, tá, a todos que acompanharam o podcast, tá? Agradecer também meus clientes e dizer que se quiserem me contratar, meu número é 11 9 48 75 42 40 e nas redes sociais, Projeto de Arte _arte, tá? E o site www.projetodearte.com, beleza? Beleza, e a galera de Manaus? Mandar um abraço pra galera também, Mandar um abraço para meus conterrâneos, meus amigos manauaras, também o pessoal de Santos também, beleza? Beleza, valeu galera, super podcast, até a próxima, um abraço.